sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Bruna R, arquiteta, e aqui eu compartilho com vocês algumas dicas, ideias, tours e soluções criativas dos projetos que são desenvolvidos pelo meu escritório. Caso você ainda não seja inscrito no canal, aproveita, já se inscreve e também ativa o sininho, assim você vai ser notificado toda vez que tiver um vídeo novo por aqui. Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês mais um pedacinho aqui do meu apartamento. Ele tem apenas 34 metros quadrados e se você tá chegando no canal agora por esse vídeo, eu te convido a navegar pelo canal e ver os outros vídeos que já saíram, onde eu estou mostrando pra vocês detalhadamente cada pedacinho aqui do meu apartamento, para que vocês possam entender quais foram as soluções e as ideias criativas que eu tive aqui. E hoje é o dia de vermos a cozinha. Vamos lá? Virando aqui para a esquerda, nós já temos a cozinha e também um showzinho nosso aqui do apartamento. E aqui logo na entrada, nós já temos essa parte lateral da geladeira, que é um painel ripado e vazado para garantir a ventilação desse equipamento, que é muito importante. E também eu não queria que assim que a gente abrisse a porta, a gente já visse a lateral dela. Então eu criei esse elemento aqui. E veja que eu aproveitei o máximo de espaço, então ele encosta aqui já na guarnição da porta. E com isso, eu acabei ocupando o espaço do interruptor que foi entregue pela construtora. Mas como é uma manobra muito simples de elétrica, a gente trouxe o interruptor aqui para a entrada, que ficou ótimo, porque assim que a gente abre a porta, é uma das primeiras coisas que a gente enxerga, e aí a gente já consegue ligar a luz com muita facilidade. Aqui, nós temos uma geladeira inverter, então tem um freezer na parte de baixo. E a gente gosta bastante, por conta do espaço dela. Ela é uma geladeira que tem um espaço bacana, interno, mas ela tem um tamanho compacto em relação a muitos modelos do mercado. Então, eu posso dar uma dica para vocês em relação a esse eletrodoméstico, é justamente observar as dimensões dele. Então, essa é uma geladeira de 390 litros, ela atende super bem, né? A gente somos 2 pessoas. E de todas as dimensões dela, o que é mais importante pra gente aqui foi a questão da largura. Porque quanto mais larga, menos espaço de bancada nós teríamos. Então aqui ela tem 60 centímetros de largura, o que pra gente foi suficiente. Ela tem uma profundidade também muito bacana, que permite que ela fique encaixadinha aqui e facilita na passagem. Então, os dois são detalhes que a gente precisa pensar para que tudo funcione perfeitamente depois. Na parte superior, então, nós temos um armário, ajuda bastante a armazenar utensílios que a gente não usa tanto no dia a dia. E percebam que esse armário ele está perfeitamente encaixado aqui na altura da geladeira, então ele foi milimetricamente desenhado para ficar tudo bem encaixadinho. Não queria que ficasse um espaço muito grande aqui em cima, então esse foi um detalhe que a gente prestou bastante atenção aqui, fez com bastante carinho para ficar tudo perfeito. E vindo para cá, a gente tem a parte das prateleiras. Então eu queria muito que a minha cozinha tivesse um espaço aberto para colocar decoração, que eu gosto bastante, e trazer também um pouco mais de aconchego para esse ambiente. Só que eu não queria sacrificar espaço de armazenamento, que eu sei que no dia a dia é difícil para manter as coisas que a gente usa ali guardadas de uma forma que fique bonita e agradável de ficar se olhando toda hora. Então, eu peguei um módulo de porta, então essas prateleiras têm exatamente o tamanho de uma porta, e fiz essas 3 prateleiras que correspondem a uma prateleira mais larga, só que segmentada. E aqui eu deixo algumas coisas do dia a dia. Então aqui a gente tem guarda-pão, que a gente coloca os nossos pãezinhos ali do dia a dia, deixa temperos, esses pratos também a gente usa, ali a gente deixa alguns potes herméticos com algumas coisas, e ali sim, dentro tem arroz, tem feijão dentro daqueles potes, e a gente usa todos os dias. Aqui na parte de cima do armário, eu optei pelo MDF branco, justamente porque a gente tem bastante ponto de cor aqui no apartamento, tem o azul do hall, tem a arte ali na parte do jantar, então eu queria que fosse algo mais neutro, por isso eu optei por essa cor do branco. Aqui nós optamos pelo puxador click, e a gente também facilita bastante no dia a dia, deixa com esse visual limpo, que era o que eu queria. E na parte de baixo, não poderia faltar a iluminação direta aqui, que ajuda bastante, principalmente porque a gente não tem janela nesse ambiente.
Então, mesmo com dias claros, como está agora, às vezes a gente vem fazer alguma atividade aqui na bancada e nosso corpo acaba criando uma sombra. E essa iluminação a gente usa ali praticamente em qualquer horário do dia. Aqui na parte da roda banca, eu também queria algo que fosse neutro, mas ao mesmo tempo que tivesse ali uma personalidade. Então eu escolhi esse revestimento mais linear e fiz essa paginação. Deu muito trabalho, mas no fim ficou linda, que é uma paginação em chevron. É engraçado que durante a obra eu vim aqui e o zoologista ficava horas e horas trabalhando e ele tinha aplicado assim menos de 1 metro quadrado, porque realmente também esse trabalho precisa ser feita com muita atenção para não acontecer nenhum erro, alguma coisa que a gente vai enxergar só depois. E ele fez com muito êxito. Isso a gente pode observar aqui no encontro entre as duas paredes, que ele fez, né, a viradinha da peça assim, perfeitamente para dar essa continuidade. Então, esse é um detalhe que a gente gosta bastante. E aqui uma outra dica para vocês também é nessa parte da iluminação. Às vezes eu vejo algumas fotos de projetos em que a iluminação para no depurador. E aqui nós temos o depurador Slim, que é um depurador que muita gente usa. E ele tem uma profundidade mais compacta, né? Porque quando ele abre, ele acaba ocupando aqui toda a parte do fogão. Então aqui ele veio um pouquinho mais para frente. A gente não encostou ele aqui atrás, porque o fogão ele não é encostado aqui no frontão. Precisa ter esse espaço. Então esse espaço a gente espera na parte de cima e vem com essa iluminação de fora a fora. E dá essa sensação ali de que tá tudo bem iluminado e de continuidade. Aqui nós temos uma outra coisa também que eu acho muito bonito, que é muito útil no dia a dia, que é a nossa prateleira de apoiar temperos. Então vocês veem que alguns potes estão vazios, porque assim, a gente gosta muito de tempero, a gente usa bastante no dia a dia. Se eu contar para vocês que tem mais temperos aqui dentro, porque aqui não é o suficiente, é verdade. Gosto bastante de usar temperos naturais e assim, eu acho que dá todo um charminho para a cozinha, a gente gosta muito. Aqui ao lado, a gente tem uma outra coisa também que desperta sempre muita curiosidade de vocês, que é a nossa Alexa. Ela é um modelo Echo Show e a gente gosta bastante, então, principalmente quando tá cozinhando, ela tem acesso a YouTube, alguns streams, e aí a gente consegue assistir, atualizar a série, fazer listas de compras, deixar algumas coisinhas anotadas, e também todos os nossos interruptores são inteligentes, então a gente consegue acessar todos eles por aqui também. Ela é muito útil e também eu acho que ela deixa um visual da cozinha mais moderno e é muito prático também no dia a dia por conta de todas as funções que ela apresenta. Aqui nós temos a minha tão sonhada bancada branca, então era uma coisa que eu queria desde o início do projeto, ter uma bancada mais clara. E essa bancada, tanto essa quanto a ilha, elas foram confeccionadas em porcelanato. Então sim, o porcelanato que a gente usa para revestir piso, parede. Obviamente que não pode ser qualquer porcelanato, tem que ser um porcelanato técnico, que ele é um pouco mais rígido ali e propício para esse tipo de produto. E também ele precisa ser feito por uma pessoa que tem uma excelente mão de obra, como foi o caso da Rose, que fez aqui as nossas bancadas. Aqui embaixo, como vocês podem ver, nós temos a nossa lava-louças, que é uma lava-louças de 10 serviços. Eu gosto desse modelo, porque ele é o mais compacto em largura, então sempre prestem atenção na largura. É mais alto, ok, não tem problema, não nos atrapalha, mas a largura é bem importante. Então perceba que a minha cuba, ela começa no limite, quando acaba a lava-louças, a cuba acaba no limite das nossas gavetas aqui embaixo e, consequentemente, acaba no limite do cooktop. Então tudo isso precisa ser muito pensado, precisa ser bem detalhado para que dê tudo certo e a gente consiga encaixar tudo. Então em uma bancada de 2 metros, eu tenho área molhada, uma cuba confortável, carne úmida, lixeira, torre de tomada, cooktop e um espaço bacana para trabalhar. Tudo isso funciona muito bem no dia a dia, desde que seja bem pensadinho. Vindo aqui para a parte de baixo dos armários, nós escolhemos o verde Mind da Duratex, que é um dos meus favoritos também, essa cor de MDF. Então aqui nós temos espaço de armazenamento de panelas potes, aqui nós temos gavetas, o nosso forno, esse é um forno de 50 litros, ele é um pouquinho mais compacto em relação à altura. Eu gosto muito desse modelo, porque com isso eu consigo ganhar espaço para ter mais espaço de armazenamento aqui na parte de baixo. E aqui nós temos o nosso gavetão para guardar vassouras, coisinhas de lavanderia e afins, porque
ajuda bastante, já que a gente não tem nenhum armário vertical que vai de piso a teto aqui nessa área. Vindo para esse lado, nós temos a nossa protagonista aqui da nossa área social, que é a ilha. Acreditem ou não, mas essa ilha ela tem mais de 2 metros e ela tem 45 centímetros de profundidade. E é assim, ela é um divisor literalmente aqui no nosso apartamento, porque ela limita visualmente e também volumetricamente o espaço da cozinha do espaço da área social, já que está tudo integrado. Ela também foi feita em porcelanato polido, mas diferentemente da cuba da cozinha, que foi escolhido um porcelanato totalmente branco, ela foi feita no porcelanato marmorizado, que é o Monet, da Helena Porcelanato, que é um dos meus preferidos. Inclusive, eu utilizei ele no banheiro também, porém no acetinado. Ela tem esse brilho, que dá todo um charme para a parte da bancada. E aqui também a gente colocou um elemento importante, que é a torre de tomada, e com certeza é um dos elementos que a gente mais usa aqui em casa, no dia a dia. Ela é muito útil. Aqui nessa bancada a gente coloca apoio air fryer. Às vezes eu sento aqui para trabalhar, então é uma bancada muito útil. A gente usa bastante no dia a dia. Ela foi dividida em 2 setores, então aqui é uma parte onde a gente deixou livre embaixo e encaixamos essas banquetas para fazer refeições rápidas. Então, essas banquetas também elas foram escolhidas a dedo, justamente por conta do design, obviamente, elas são brancas e tem um assento amadeirado, mas num tamanho que elas encaixam perfeitamente aqui. Então, a gente consegue passar pelo espaço sem esbarrar no pé da cadeira ou alguma coisa assim do tipo. E um detalhe também, que eu acho que eu nem contei no meu Instagram, o assento delas é a mesma madeira que eu usei em todo o apartamento. Então, a madeira que veio dela na loja era uma cor um pouco mais clara. E aí eu pedi para o marceneiro, a gente tirou, o marceneiro levou para a marcenaria, desenhou um novo assento no mesmo molde e a gente instalou aqui para ficar tudo bem certinho, tudo bem combinadinho, do jeito que a gente gosta. Desse outro lado da bancada, nós fizemos espaço de armazenamento. Tudo que eu mostrei para vocês na cozinha, nós guardamos louças, utensílios e aqui a parte da nossa despensa. Então aqui nós temos 2 gavetas e 2 portas, uma de giro e uma basculante, que é onde a gente guarda toda a parte de compras e tudo mais. E deixa o nosso micro-ondas, porque sim, nós temos micro-ondas. Muitas vezes as pessoas acham que nós não temos, porque ele não fica à mostra, mas ele tem e ele fica bem encaixadinho aqui, bem discreto, da forma como ele deve ser. E para finalizar, o charme da nossa cozinha, a gente tem essa prateleira suspensa, que ela também dá um detalhe muito importante aqui, porque ela fica a nossa plantinha suspensa, a nossa jiboia, e a gente aproveitou para colocar um ponto focal de iluminação aqui sobre a bancada. Então, nesse ponto, ela é feita por essa fita LED. Aqui, como vocês podem ver, a gente não fez rebaixo de gesso, foi tudo uma iluminação feita de sobrepor, aqui sobreposta. E essa fita LED aqui foi uma das partes que deu mais trabalhinho, assim, para fazer, porque o fio, ele teve que ser um fio bem fininho, e ele veio direto na laje, entrou dentro dessa estrutura de serralheria, que é oca por dentro, e aí veio caminhando. Aqui a gente fez um furinho para ela conseguir entrar aqui nessa prateleira e a gente conseguir ter esse resultado. Deu trabalho? Sim, mas compensou bastante. E aqui em cima a gente tem esse outro spot, que ele dá esse ponto focal aqui nessa parte da bancada. Eu não optei por colocar pendentes nem nada do tipo, criar algo que fosse mais discreto mesmo, porque a gente já tinha esse elemento da prateleira que ia ter a planta e poderia ficar muito poluído. Então por isso que a gente deixou só esse detalhezinho de luz aqui. E como vocês podem ver, fica tudo muito bem iluminado e muito bem prático no dia a dia. Se você gostou desse vídeo, aproveita, já curte e se inscreva no canal, porque em breve eu vou voltar e vou mostrar para vocês mais um cantinho aqui no meu apartamento. E, claro, vou deixar um spoiler também. Beijos, tchau, tchau!